Olá, bem-vindos ao nosso podcast neste dia de hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2020, agora 22 horas e 12 minutos. Nosso podcast tem o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Vamos fazer a nossa análise hoje então da nossa visão da Bitcoin, Ethereum e Bitcoin em reais aqui no Brasil, passando evidentemente pelo dólar index, pelo dólar em reais. A gente tem um gráfico adicional que eventualmente a gente coloca, que é a taxa de juros de 10 anos dos títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Americano, uma grande referência aí para a gente ter uma ideia do que pode acontecer com o dólar aqui no Brasil e aí, claro, com a Bitcoin aqui também, que a gente já comentou tantas vezes aí. O dólar é o segundo driver aqui no Brasil para o preço da Bitcoin. Para quem não vai ficar com nós até o final, No More Lonely Nights é o título aí do nosso podcast, faz uma referência aí à música, evidentemente, do Paul McCartney na sua banda Wings, que é para a qual ele foi depois que ele saiu dos Beatles com a sua falecida já ex-esposa, evidentemente, Linda McCartney, né? Então, por que nós escolhemos esse título? Porque a gente acha que os 12K vão ficar para uma próxima oportunidade. A gente pode estar enganado, a gente já vai mostrar para vocês, estamos num divisor de águas, e quem não vai ficar com nós então até o final, uma boa noite, a gente vai explicar isso com detalhes, mas a gente acha que os 12K não chegam nessa vez, tá? A gente pode estar enganado, a gente já teve enganado aí outras vezes, não será a primeira, também não será a última, a gente acertou tantas outras, até mais, mas não importa, o que importa é a próxima, né? Então a gente acha que os 12K ficam para depois. Então vamos aos gráficos sem mais delongas. Começamos aqui então na Binance. Então deem uma olhada só que interessante. Isso aqui é o gráfico semanal da Bitcoin em Tether. O que nós temos aqui? Uma reta verde que a gente disse que não ia mais usar, mas foi tão tentador que a gente foi obrigado a colocar uma querida estimada LTA, linha de tendência de alta. Eu sei que está confuso, eu já vou eliminar ela, mas olha como ela está coincidindo aqui com a média móvel das últimas 20 semanas, tá? É tudo que nós precisávamos aqui para esse nosso episódio de hoje. Então vamos eliminá-la agora. Deu. Então a gente acredita num recuo iminente até a média móvel de 20 semanas agora, que está aí aos 9K2, então a gente deve chegar ali perto, tá? É isso que a gente está achando, e a partir dali a coisa reverte. A coisa é fantástico, né? A coisa é aquele filme que tem, né? Aliás, já não havia de assistir filmes assustadores, a realidade aí já não é assustadora que chega, então vamos dar uma olhada. Nós podemos então fazer esse retorno porque, olha que coincidência, não existe coincidência, né? Mas olha que interessante essa linha vermelha que marca a linha dos preços. Vou mostrar ela aqui. Ela vem marcando esse topo, esse topo, esse topo e agora, tá? Então, evidentemente, a gente está aqui com o volume na semana, que não é aquilo tudo, mas hoje é apenas quarta-feira, então nós ainda temos quinta, sexta, sábado e domingo, a gente tem um pouco mais que 50% da semana, e a gente já tem mais de 50% do volume da semana anterior. Pode ser um grande momento futebol, né? Desculpa, o grande momento da Bitcoin, né? Às vezes eu confundo, fazendo aí esse rompimento e indo aí to the moon, né? Mas a gente acha que No More Lonely Nights. Então a gente deve fazer o retorno aí e encontrar aí a média móvel das últimas 20 semanas. Então por que a gente acredita isso? Porque é um momento definitivo aqui na história da Bitcoin. A gente está com topos aí que já foram visitados várias vezes. Nós estamos aí com um bom embalo, mas a gente acredita aí nessa reversão, tá? A gente acredita nessa reversão. Isso pode acontecer? Pode. Não pela Bitcoin. Não olhem para a Bitcoin para entender o que pode acontecer com ela. Eu vou repetir. Não olhem para a Bitcoin para entender o que pode acontecer com ela. Como assim? Nós já mostramos que o SP500 domina a Bitcoin. Então ele é o guia, SP500 cai, Bitcoin cai, tá? Então o que acontece? Qual é o grande inimigo do SP500? Boa pergunta. Vou deixar vocês pensar, vou para o gráfico diário, não, calma. O grande inimigo do SP500 é o rendimento dos títulos de dívida emitido pelo Tesouro Americano, exatamente por isso que nós vamos fazer essa análise.
depois. Agora nós vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 hora, vamos fazer análise certinho, chega de parênteses, chega de mostrar coisas que não vêm ao caso nesse momento, não vem bastante ao caso, mas a gente sai um pouco da nossa ordem. Então notem aqui, olha que interessante, olha que coisa fantástica. A gente tem aqui a média móvel dos últimos 200 horas, que é essa linha ocre. O que que é ocre, né? Ocre é essa cor que não é o branco, que não é o amarelo, obviamente que não é o verde, que não é o vermelho, também não é o preto, também não é assim, né? Essa aqui que tá aqui, tá? Esse marrom claro, esse laranja escuro é o ocre. Então, o que que acontece? Ela foi testada aqui, foi rompida aqui com bastante volume alto, os preços fizeram aqui uma recuperação, subiram e chegaram agora aqui testando ela por baixo. Agora ela é uma resistência, ela é uma resistência. E eu acabei de vender o que eu ainda tinha de Ethereum. Só falta cair. Ah, mas tu agora é torcedor. Todo mundo é torcedor. Só que a gente fez o trade, a gente entrou mais embaixo, a gente aproveitou essa queda que teve, esse beijo, a média dos 20 que aconteceu aqui. Claro que isso aqui é Bitcoin, tô falando de Ethereum, mas o Ethereum caiu junto aqui, subiu junto. Então a gente viu essa recuperação, viu ele chegar ali e teve a felicidade de entrar e usar de margem aqui o nosso Ethereum para entrar all-in nos contratos futuros. Eles renderam, não foi, meu Deus do céu, que rendimento, mas eles renderam, então aumenta a nossa quantidade de Ethereum e a gente fez a liquidação da posição no futuro, fez a liquidação aí dessa margem por stablecoin e agora está torcendo aí para essa nossa análise, está certo? Mais uma vez. E aí a coisa desanda, a gente entra ali mais embaixo, quem sabe, né? Quem sabe. Então é isso, essa é a nossa visão, essa é a nossa perspectiva, a gente está vendo isso aí acontecer, tá? Então, o que que a gente imagina aqui? O que que a gente imagina? Isso aqui é uma resistência importante, a gente deve voltar. Talvez a gente volte aqui para a média dos 20 últimas horas, e nós estamos falando aqui de um recuo até os 11K5 aqui, pouco acima disso, tranquilo, tranquilo, tá? Muito tranquilo. Agora, perdendo ela, a gente deve voltar de novo aqui a beijar os 11K2, quem sabe aqui os 11K. Vocês lembram que nós falamos, nós fizemos aqui o nosso podcast ontem do celular, a gente disse que a queda ia até os 11K, foi até os 11K100, mas ele estava caindo e a gente avisou, ele vai cair. E ele caiu e a gente disse 11K, ele foi até os 11K100, ele não passou dos 11K. Tá? É isso, a gente aproveitou e entrou ali, tivemos a felicidade, we were fortunate enough, fomos felizes o suficiente para entrar no fundo, e aí a gente subiu então junto com esse ativo, foi muito interessante, não foi o trade de uma vida, né? Mas foi um trade legal que a gente viu e seguiu aí a nossa análise, a gente espera que a gente tenha concluído ele aqui dentro, não só numa pausa aí dessa subida, mas essa barreira aqui é importante, que a média móvel dos 200 não é qualquer coisa, tá? Vamos dar uma olhada no diário e o volume aqui. O volume, nós estamos agora 1/3, o volume começou a cair, ele parou no teste aqui, então pode ser que ele continue e a gente tenha aqui um spike aqui de novo e consiga romper, fantástico, do contrário, a gente deve ficar horizontal aqui embaixo, rente ao topo e aí começa a cair, tá? Isso pode ser, não vai ser uma queda estrondorosa, 11K5 aqui é um bom fundo aqui para as próximas horas, tá? Então a gente vê isso daí, resistência, agora a gente está aos 11K7 e o suporte aos 11K5 na média móvel dos 20, tá? Mas interessante que a resistência é dos 200 e o suporte dos 20, o nosso suporte mais fraco que é a resistência, tá? Então muita atenção. Vamos para o diário, né? No diário aqui a gente tem uma boa possibilidade de fazer uma nova visita aqui à média móvel dos 20. Como é uma nova visita tão recente, porque ontem a gente esteve exatamente lá, isso não é um bom sinal. Então a gente pode muito bem voltar aos 11K3, ou seja, a gente vai até os 11K5 e perde. A gente pode ter um recuo maior. Eu acho muito difícil a gente voltar aos 10K, que é a média móvel dos últimos 50 dias, como a gente vê aqui na linha amarela, né? E vamos dar uma olhada no volume, o que está acontecendo aqui. A gente teve aqui um impacto aqui muito grande aqui desse candle com a sua respectiva coluna de volume, então os preços tiveram aí uma ascensão e aí o volume decaiu para níveis inferiores, mas bastante acima do que a gente vinha tendo antes. Então a gente pode ter sim aqui um pullback, algo um pouco mais lento, não tão súbito
quanto foi essa subida, súbito quanto essa subida. Fantástico isso, né? Mas são dois radicais diferentes, mas eles são parófonos, out. Eles soam parecido. E aí, nós estamos vendo um possível recuo aqui então para a média dos últimos 50 dias, tá? Não além disso, não além disso. Mas esse recuo seria então um pouco mais lento, dando a oportunidade dessa média móvel aqui, intermediária, fazer a sua ascensão, tá? É isso aí. Vamos dar uma olhada então no gráfico semanal, a gente já fez, mas vamos completar a análise. O que tem para ver aqui ainda? A gente não vê a resistência, exceto o ponto atual, e a gente vê o suporte então aos 9K, tá? A gente tem o suporte aos 9K. Então na semana a gente poderia descer até os 9K. Então olha que interessante o que ficou comum entre o gráfico de 1 hora, diário e semanal. Nós estamos muito próximo da resistência e nós temos suporte cada vez menores à medida que a gente aumenta, ou inferiores, melhor dizendo, à medida que a gente aumenta o tempo de candle. Então, isso dá uma perspectiva de queda iminente ao longo desses períodos. Então, a gente está numa perspectiva de queda, de recuo no gráfico de 1 hora, no diário, e uma queda então no semanal, tá? Isso aí pode acontecer. Dá para chamar o semanal de recuo, não de queda, tá? Porque ele chegaria aqui, qual é a definição de até onde é recuo, quando é que passa a ser queda, né? Mas dentro de uma normalidade, o que é uma normalidade? Sem mudar a tendência atual, né? Senão, deixa de ser normal, né? Então, a gente poderia recuar aí até esse suporte imediato, nesse caso, então, a média móvel dos 20, no semanal, que está os 9K, né? Então, essa é a nossa leitura dos gráficos. E aí, com o volume aqui, quem sabe aqui encerrando a sua elevação, né? Se a gente mantiver um candles nessa semana com a coluna de volume próxima da semana anterior, é muito provável aí que as nossas altas se extingam e a gente caia, tá? A gente já está esperando isso, mas a gente já comentou, a força não vem daqui, tá? Vamos dar uma olhada no Ethereum, começamos no semanal. O Ethereum que subiu mais tem um espaço maior aqui para recuar. Então ele poderia recuar aqui até os 250. Out. Nós estamos no semanal aqui do Ethereum, tá? Então o Ethereum os 250 é bem estranho. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 hora do Ethereum, tá? O que nós temos aqui? Um recuo possível que já iniciou aqui sua trajetória e pode ir tranquilamente até os 390. E num segundo caso até os 385, onde é que a gente tem aqui uma forte conjunção da média móvel dos 20 com 50 horas. Então, bem interessante aí esse recuo aí já se manifestando. Então, é para lá que a gente vai, na nossa opinião. 385, olha que ponto maravilhoso de compra, mas isso aqui não é uma indicação, uma sugestão, uma recomendação. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. O que está acontecendo aqui? Boa pergunta, tá? Um gráfico muito parecido aqui com o da Bitcoin, aqui no diário. Então, até os 363, a gente pode voltar aqui, tá? 365, perdão, tá? Eu tô com uma compra aqui 370. Não devia ter dito isso. Claro, a gente não quer induzir os outros para dizer tu falou, tá? Mas a verdade é essa, né? Todo mundo aqui a gente espera, né? Ninguém mais é criança, todo mundo sabe o que faz e nós estamos dando apenas a nossa opinião. Nós não só achamos que isso é uma boa, como a gente fez isso, né? Put your money where your mouth is, né? Faz aquilo que tu diz, tá? É isso aí. Então a gente vê essa como a possibilidade maior em função desse viés autista que está acontecendo. Na nossa opinião, o Ethereum foi descoberto como DeFi. Então todos os tokens associados ao DeFi, né, Distributed Finance, vão bombar. Essa é a nossa opinião, tá? E o Ethereum, então, mãe de todos, pai de todos, sei lá como queira chamar, CA, nós achamos que ele vai liderar esse movimento, não em taxa de variação, mas ele é o que aponta a direção do navio e aí os outros vão junto com ele, tá? Então a gente pode ter esse possível movimento de recuo agora, mas a tendência é de alta e esse recuo aqui deve ser mais limitado que o recuo da Bitcoin, que mostra uma excelente opção aí para quem quer fazer hold, tá? As pessoas estão aos poucos descobrindo o Ethereum. Sei que alguns tratam
o Bitcoin como se fosse um assunto religioso, tá? Não é, esse negócio não existia, ele passou a existir, tá? Pode ser que é o futuro, tá? A gente acredita que é o futuro, mas é um ativo digital, tá? Como qualquer outro. Então a gente não pode aí preencher lacunas ali no nosso, né, íntimo, na nossa essência, nosso espírito aí com, né, coisas que são literalmente virtuais, né? São vazias por definição. É software, tá? É software rodando numa CPU, sabe-se lá onde. Então, calma, né? Então a gente pode sim, em algum momento, migrar de um ativo por outro, isso aí é natural, né? A gente se muda de residência, às vezes tem coisa que a gente não gostaria, a gente pode mudar sim, tá? Isso não é que nem deixar de tomar Coca-Cola e tomar Pepsi, por exemplo, né? Então vamos adiante aqui, gráfico semanal do Ethereum. O Ethereum, então, a gente já tinha comentado, tem essa possibilidade aí de recuo maior, mas no gráfico semanal nós não acreditamos que ele venha testar a sua média dos 250, que seria um desastre, tá? Então, mesmo que ele fique aqui nos últimos topos, então, até os 300 ele poderia, né? Os 300 do Ethereum, tá? Ele poderia recuar ali. Seria um recuo bastante importante, um recuo de 25%, nós estamos aí quase aos 400 cravados, então descendo até uns pouco antes dos 300, a gente está falando aí de 25, 20% de recuo. Isso aí é um recuo importante, mas não mudaria a tendência, tá? Não mudaria a tendência. Não, por quê? Porque não chega a cruzar as médias. Então, seria aí o suficiente para manter as médias móveis dentro da mesma configuração. Onde tu tenha 20 acima da de 50, provavelmente acima da de 200, tá? Então, essa configuração aí não se muda. Então, a gente acredita... Vamos ativar ela aqui, ver se ela é possível. Ela não aparece aqui, né? Nós não temos 200 semanas do Ethereum negociado aqui. Então, é isso. 200 semanas é 4 anos, né? Que começa... É porque a Exchange não tem 4 anos ainda. É por isso. Vamos adiante então, vamos agora encerramos a nossa análise, tá? Vamos para o Brasil passando pelos T-bonds, né? Os T-bonds é os títulos emitidos pelo Tesouro Americano. Aliás, eles têm os bonds e os notes, né? Qual é a diferença? Maturidades, né? Maturity, acima de 1 ano é bonds, abaixo de 1 ano é notes. Então tem os T-notes e os T-bonds. Então vamos lá, o que está acontecendo? Nós tivemos, isso aqui é o gráfico do mês, tá? Nós tivemos nesse mês uma alta aqui a partir da mínima, tá? Então nós chegamos aqui ao 0,5, logo abaixo disso, né? 0,5, né? 0,504 foi a mínima, a gente está agora em 0,65, uma alta aí substancial de 30%. A gente acredita que essa alta deve seguir até o fundo aqui dos mínimas anteriores, tá? Foi testado aí 1, 2, 3, 4 vezes antes de ser perdido. Então a gente deve voltar para lá. Aí nós estaríamos falando exatamente dos 1,5%. Então, uma alta de 1 ponto base, ou 100 pontos base, sei lá como é que é, eu digo 1 porque é de 1%, então 1 ponto base, tá? Como é que eles chamam lá? Não está na minha curiosidade. Então, a gente acha que sobe até lá. Quanto tempo deve levar? Bom, se for tão súbito quanto a queda que nos tirou de lá, não vai demorar muito. Nós estamos falando de 3 meses, tá? Então, isso deve acontecer à medida que a gente se aproxima da eleição nos Estados Unidos, que não vai acontecer qualquer coisa lá menos eleição, ninguém vai ser eleito, tá? Vai ser uma pancadaria generalizada. A gente não está torcendo por isso, a gente não está esperando por isso, mas a gente acredita que isso aí venha a acontecer em função dos desdobramentos que estão acontecendo desde que o cidadão Donald Trump foi eleito lá há quase 4 anos atrás e que não deixou muita gente feliz. Independente de quem, por quê, pouco importa, o que importa é o efeito que isso tem nos preços dos ativos que a gente negocia, e a Bitcoin é um deles. Por quê? Porque ela é serva da SP500, né? Wall Street, né? É mais do que uma wall e está mais de uma street. Então, o que que acontece? A gente vê os preços subindo, a taxa de juros subindo, à medida que a gente vai se aproximando das eleições. Isso pode levar ainda 1, 2 meses para começar. Nós estamos em agosto, as eleições são em novembro, então em outubro a gente acha que os yields, né, que é o rendimento desses títulos, devem estar perto aí do 1, e aí cruzando isso para cima, como diz aqui, só vai, tá? Então 1,5 seria uma boa resistência.
Então, vamos dar uma olhada no... Então, o que que isso implica? Bom, isso implica que o SP500, vamos dar uma olhada aqui no SPX, bye bye Johnny, bye bye, tá? Exatamente isso aí, né? Call Dorothy, 'cause Kansas is gonna be bye bye. Então, para quem não... vocês não vão lembrar disso, né? Isso é do filme Matrix. Vocês podem olhar que existe uma espécie de reta imaginária que marca aqui a alta desse índice fantástico, que é o SP500, é o principal... O SPX é o código dele aqui, tá? O nome do índice é SP500, né? Standard Poor's 500. Então a gente está quase chegando ali, a gente poderia muito bem cair novamente, quase tão rápido quando a gente caiu aqui na outra vez. Bom, isso aí acontecendo, nós podemos aí, por exemplo, cair até os 3K, um pouco abaixo, os 2K8. Muito difícil para a gente dizer até onde é que pode cair, tá? Mas se ficasse nessa mínima aqui, seria os 2K5, uau, né? Oh boy! Então, isso aí corresponderia a um bom efeito da taxa de juros subindo nos Estados Unidos. Agora, quem causa quem é muito difícil, mas algum evento que eleve a taxa de juros nos Estados Unidos, os T-bonds, isso sim vai afetar o SP500. Então, seria um bom momento aí para os hedge funds ali, para o 1%, né? Para o smart money desovar sobre os Robin Hooders. Se vocês não estão a par do que eu estou falando, o que eu quero dizer com Robin Hooders é um broker que opera, norte-americano, que é gratuito. Então, do millennials, né, que moram nos porões dos seus pais, pois é, né? Eles operam de graça, então alavancados em opções, etc. Então eles estão prontos aí para ser ripped off, né? Estão prontos aí para ser limpos, né? Pelo uma retração no mercado, tá? Isso aí deve acontecer e isso então uma alta de juros lá derrubaria aqui o SP500, seria devastador e é isso. Tá? Então isso levaria junto a nossa Bitcoin em Tether, tá? Então vamos dar uma olhada aqui agora no dólar index, qual é o efeito disso no dólar index? Isso nos colocaria para cima, porque a taxa de juros nos Estados Unidos subindo valoriza o dólar frente às outras moedas. Bom, e aí a casa não cai, a casa sobe aqui, tá? Aqui a casa sobe, a gente deve voltar a visitar o topo desse canal, que é o que eu acredito. Eu já estou falando isso há mais tempo, não brinquem com o dólar, não apostem contra o dólar. A gente vinha caindo rápido até chegar na fundo aqui desse canal que nós identificamos, ele tem funcionado maravilhosamente bem. E a gente está a ponto de ter uma reversão, porque no mês anterior nós fizemos toda essa trajetória aqui do corpo do candle, acho que é um dos maiores candles que tem aqui. Nós estamos já quase na metade do mês e a gente está aqui com doji, aqueles candles mais mal formados, né? Então a gente sobe, tem a possibilidade de subir aqui, visitar o topo. A gente acredita que isso aconteça até novembro. Vamos repetir, até novembro a gente deve visitar o topo desse canal aqui, o que vai ser devastador para as moedas, entre elas a nossa. Estamos indo para lá agora. Já dizia o outro, como fala coisa, esse outro, né? Só se for now. E aí a gente colocou para vocês aqui então mais uma LTA, hoje é a noite das LTAs, né? Como é que é as adagas voadoras, né? Não, aqui as LTAs, tá? Então a gente pode cair e olha que surpresa triste que a gente tem, que a gente vai ficar confinado aqui aos 4 plus, né? Aos 4 mais, aos supra 4, tá? Acima dos 4. Então, se nós tiver um recuo no dólar, ele dificilmente vai passar dessa reta aqui. E quando ele chegar nessa reta, na nossa opinião, apenas tão somente é compra forte, mas a gente deve estar subindo. Então, comprar tudo que tem em dólar e esquecer, tá? Esse negócio vai ser, mas o dólar está caindo, o nosso está sendo lançado para baixo, tá? O nosso está sendo lançado para baixo. O dólar cai, a gente é impulsionado ainda, quer dizer, a gravidade é pouco, tá? A gente cai 2G, não é que é isso, é quantas vezes é a aceleração da gravidade. Então é isso aí que está nos empurrando para baixo, tá? E é isso aí. Que pena, viu? Que pena. Que país que podia ser tanto e não é nada, tá? E aí a gente vem aqui para o Brasil, BTC BRL, e aí a gente vê aqui a Bitcoin, então, com a queda do
valorização do dólar e o movimento inflacionário aqui nascente, né, no Brasil, isso aqui deve jogar esse preço skyrocketing, tá lá para cima. Então a gente vai perder aqui nesse gráfico logo onde termina esse candle, tá? Isso aí deve subir bastante, deve subir rápido. Então aqui é extremamente bullish aqui o cenário para Bitcoin, tá? Mesmo Bitcoin tendo um recuo, a queda no dólar, porque olha que interessante, a mesma força que é o dólar valorizando, né? Na verdade é a taxa de juros nos Estados Unidos subindo, isso fortalece o dólar, isso aí derruba o preço dos ativos em dólar, tá? Porque o dólar fica mais forte, e isso derruba então o preço da Bitcoin, cai aqui no Brasil, só que isso valoriza o dólar aqui dentro. Então, em reais, a Bitcoin quase não cai, porque o real se desvaloriza tão rápido quanto a Bitcoin está se desvalorizando, porque a fonte é a mesma. Então, é quase como um hedge. Então, isso deve segurar um pouco aqui, mas depois esse movimento reverte, a Bitcoin dispara e aí quem sabe quanto tempo leva até o real se recuperar. Então a gente vê uma boa oportunidade aqui desse ativo aqui no Brasil se valorizando, tá? Porque a gente acredita que o real se desvaloriza a uma taxa maior do que a Bitcoin se desvaloriza por causa exatamente do fenômeno inflacionário que vocês já estão carecas de saber, né? Carecas da Jamaica, né? Do Ney Lisboa, seu primeiro álbum, aí, se eu não me engano, de que a Bitcoin não tem inflação, né? Ela tem deflação e desinflação e depois é zero, né? Porque ela está aumentando cada vez menos, isso é desinflação. E deflação é quando os preços caem, isso eu acho que o pessoal não quer, né? Eles falam que torce, mas quando cai é uma choradeira, então ninguém quer deflação, mas uma desinflação é legal, vai subindo cada vez menos a quantidade, né? A base, passando a base, mas o preço, por favor, que suba sem parar, né? Essa é a jogada. Mas isso não é inflação, isso é valorização. Inflação estaria na ideia de debasement, aumento da quantidade, isso aí por software já está programado. Então, a gente vê aqui o nosso real sendo impresso, porque não é uma nota nova, é mais dinheiro que está na rua, e aí sim, essa combinação de um ativo que cada vez é mais escasso, né? Contra outro que não param de imprimir, bom, aí vocês já imaginam até onde esse primeiro pode ir com o seu preço. Então ele vai subir bastante, ele deve ter então uma estabilização aí em novembro. A gente acha muito difícil que a Bitcoin caia mais rápido do que o real desvalorize, porque o real já está começando a desvalorizar antes, né? E é literalmente a lebre e a tartaruga, então a Bitcoin é a lebre, ela começa depois e vai mais rápido, mas aí a tartaruga já começou antes do serviço e já tem um bom chão pela frente percorrido, então essas coisas devem se cancelar. A partir daí, então, quando reverter lá o movimento, que é o dólar perder a sua força, provavelmente aí por uma decisão ruim já do presidente ou para definir o presidente, aí sim a Bitcoin dispara e aí então o real se recupera e aí provavelmente as commodities então disparam e provavelmente isso aí valoriza ainda mais o real, tá? Essa é a nossa perspectiva, bastante audaz, bastante, né, front running, né? A gente está falando aí muito na frente, mas é mais ou menos o ciclo que a gente tem visualizado. Agora, o timing disso daí, novembro é uma deadline importante. Então, vamos lá. Essa encerra aí a nossa análise. Nós agradecemos aí a atenção de vocês, nós agradecemos aí a audiência e a gente espera então poder contar com vocês no nosso próximo podcast. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Tchau.